Se gostar do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. E hoje eu quero trazer um estudo extraordinário para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Eu quero trazer esse estudo de forma profunda, para que você venha entender a grandiosidade desses dons que nós recebemos do Espírito Santo. Amém? Então, os dons espirituais, eles são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao cristão, amém? Então são um presente nos dado, para quê? Qual a finalidade? Para que venhamos a servir outras pessoas e então edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, amém? Então, não são talentos naturais, né? Não são também habilidades aprendidas ou desenvolvidas, tá? Mas são atuações do Espírito Santo, né? São atuações da pessoa do Espírito Santo, né? Nos usando as nossas vidas através do dom. Amém? Glória a Deus. Então, não é um talento que você desenvolve, mas é um dom que você recebe, tá? Então, o dom, ele não é um prêmio por santidade, mas sim, ele é uma ferramenta para o serviço, né? Para o ministério, para que possamos desenvolver o ministério que o Senhor Jesus desenvolveu aqui na terra, né? Então, Deus, ele não nos entregou esses dons, ele não entrega esses dons a nós para nossa exaltação pessoal, tá? Pelo contrário, né? É um cuidado de Deus para com o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, todo cristão verdadeiro, né, ele precisa ter pelo menos um dom do Espírito. Ele recebe pelo menos um dom do Espírito, né? E quando nós somos convertidos e aceitamos o Senhor Jesus, nós somos chamados para um grande propósito. E por isso há a necessidade, né, de termos, então, um dom, de recebermos esse dom. Amém? Então, o dom espiritual, ele é um poder extraordinário dado pelo Espírito Santo, tá? É uma graça sobrenatural, é um presente dado para todo cristão, tá? De forma individual, nós recebemos para operarmos de forma coletiva. Então, nós recebemos um dom de forma individual para operarmos, então, no coletivo, amém? Assim como foi em Pentecostes, quando os discípulos estavam ali reunidos, né, ali seguindo a orientação do Senhor Jesus para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então ali eles estavam reunidos, então o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso, né, e ali ele foi derramado sobre todos. E ali então foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, e eles começaram a falar. Né? Então, o primeiro dom que foi derramado sobre a igreja primitiva foi o dom de línguas, foi o falar em outras línguas. Né? E ali naquele momento, quando eles começaram a falar, ali as pessoas, os estrangeiros das demais nações começaram a entender da linguagem deles. Amém? Então, ali já houve ali um mover extraordinário, né, da presença do Senhor Espírito Santo sobre eles. E depois, então, Pedro ali pregou a palavra de uma forma ousada e ali muitas pessoas se converteram ao evangelho, amém? Então essa é a finalidade, né? Recebemos esse dom, é para que a gente receba no individual, para que a gente possa atuar no coletivo, né? Para que a gente possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, amém? Então nós precisamos entender, né, que mesmo depois que nós recebemos os dons do Espírito Santo, é necessário total submissão e obediência a Ele. Por quê? Porque o dom não é nosso, o dom é do Senhor. Então ele nos é emprestado, né? E nós temos uma responsabilidade, porque Deus irá cobrar de nós. O que foi que nós fizemos com aquilo que o Senhor nos entregou, né? Assim como a parábola dos 10 talentos, o que foi que aquele servo ele fez com o talento que ele recebeu? Ele enterrou, 2 multiplicaram, né? O primeiro que recebeu 5 multiplicou para mais 5. O que tinha 2 multiplicou para mais 2. Mas o que recebeu 1, ele enterrou esse talento. Amém? Então, que venhamos a entender a responsabilidade que temos de permanecer em submissão e obediência ao Senhor Espírito Santo para que possamos verdadeiramente ser um instrumento, né, para glorificar o nome do Senhor. Amém?
E para que não venhamos a achar, né, que esses dons que recebemos é para nós ou para o nosso próprio benefício, mas não, é para o benefício de todos. Amém? Glória a Deus. E também nós precisamos entender, né, que nós não estamos no total controle desse dom, e sim o dono dele. Quem é o dono dele? O Senhor Espírito Santo, né? Então é ele que detém o controle desses dons e não nós. Amém? É como o dom, eu vou falar, né, agora especificamente de cada dom, mas o dom de cura, né? Quem vai operar o milagre da cura não somos nós, né? E sim o Senhor Espírito Santo. O que cabe a nós? Impor as mãos e orar, assim como está na palavra. Mas quem vai determinar se a cura acontecerá ou não, isso não dependerá de nós, mas dependerá sim do dono desse dom. Amém? Glória a Deus. Então é importante aqui ficar claro, tá? Que não somos nós que usamos o dom, mas sim o Espírito Santo que nos usa, né, como instrumento por meio do dom para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então precisamos entender e saber que existem 9 dons, tá? Então são 9 dons dados pelo Senhor Espírito Santo, né? Os quais eles são necessários então para o funcionamento do corpo de Cristo, tá? Então é possível nós vermos essas manifestações, né, tocarem e edificarem a fé dos que a recebem, amém? E quando dos que operam nos dons e no poder do Espírito Santo, né? Então é edificante, né? Edifica a fé, tanto de quem atua nos dons, né? Ou seja, quem recebe os dons, mas principalmente na vida daquele, né, que é abençoado, né? Então, se eu tenho o dom de cura, a minha fé é fortalecida quando eu imponho as mãos sobre o enfermo e ele é curado. Mas também a pessoa que recebeu a cura, ela também vai ser edificada e também vai ser grandemente abençoada. Amém? Então, para que servem os dons? Então, Paulo, ele responde claramente, né, que para edificar a igreja, que os dons eles servem para edificar a igreja, para fortalecer a fé, como eu acabei de falar, né, para alcançar pessoas, para manifestar o cuidado de Deus, né? Então, é para essa finalidade dos dons, tá? Então, os dons, eles são o quê? Um cuidado de Deus, né? Cuidando das pessoas por meio de outras pessoas, amém? Então, o Senhor, ele nos chama, ele nos separou para um chamado, para um propósito. E por isso ele derrama os dons sobre nós para que a gente possa ser, né? Para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele através desses dons, para que a gente possa operar no ministério que o Senhor Jesus operou. Porque se vermos depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, os discípulos, os apóstolos, eles começaram a operar no mesmo ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez, eles começaram a fazer também, né? Então, através da vida de Pedro, através da vida de Paulo, né, houve curas, houve ressuscitação, né? Mortos ressuscitaram e muitos outros milagres operou-se pela vida dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. Porque Jesus ele deixou claro que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. E que eles fariam obras e obras maiores do que Jesus realizou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o objetivo desse dom não é espetáculo, né? Mas sim edificação, mas sim transformação e principalmente evangelização de pessoas, né? Porque quando a pessoa ela recebe aquele milagre, né? Então ela estava precisando de uma cura, então você impõe as mãos sobre ela, ela é curada, né? Então ela entende que quem é o dono do milagre, quem operou aquele milagre, né? Não foi você, mas foi sim um Deus superior, foi sim o Senhor Jesus operando através da sua vida. Amém? Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele especifica cada um desses dons lá em Coríntios 12, do 8 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: porque um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então Paulo aqui deixa específico, né, que quem opera é o mesmo Espírito,
o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, o Espírito, né, do Senhor Jesus. Então, este quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Então, nós temos um Deus, né, que é Deus Pai, que é Deus Filho e que é Deus Espírito. Amém? Glória a Deus. Jesus, Deus e o Senhor Espírito Santo. Amém? Então, tradicionalmente, né, os dons são listados em 1 Coríntios 12, né, do 8 ali ao 11, e eles são organizados em 3 grupos, tá? Que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais ou de interpretação, tá? Então, são divididos esses 9 dons em 3 grupos, tá? Então, o primeiro grupo são o quê? Os dons de revelação, tá? Então, os dons de revelação, eles são manifestações, né, do Espírito Santo que trazem luz a algo que não poderia ser conhecido apenas por meios naturais, tá? Então, eles revelam verdades espirituais, intenções do coração e direções específicas de Deus, tá? Então, a base bíblica principal está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8 ao 10, onde o apóstolo Paulo, né, ele descreve os dons espirituais. Então, quais são os dons de revelação, né? Então, são 3 também, tá? Então, dentro, né, dos dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, dentro desse grupo dos dons de revelação, são 3 grupos, tá? Dentro do grupo dos dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Agora eu vou discorrer a cada um, falando um pouco de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural da mente e do próprio Deus, tá? Para uma situação específica, trazendo direção prática. Então, como exemplo bíblico, vamos citar lá quando Salomão, ele julgou a causa de 2 mulheres que disputavam pelo mesmo bebê. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Então, o rei Salomão, ele recebeu então uma estratégia divina, né, para revelar quem era a verdadeira mãe, né? Então ali ele foi ali, né, estava sobre ele ali a palavra de sabedoria. Claro que nós sabemos que Salomão, né, foi o homem mais sábio que existiu, porque Deus derramou sobre ele uma sabedoria extraordinária, né? Mas nesse contexto nós podemos ver a palavra de sabedoria realmente acontecendo, tá? Então, esse dom é uma pequena porção da sabedoria dada por Deus diretamente a nós, né? Então não dá para comparar com a sabedoria que Salomão recebeu, mas sim é uma sabedoria divina, uma porção pequena de sabedoria de Deus, né? Isso é palavra de sabedoria. Esse dom, ele é também uma capacitação dada por Deus, né? Por meio da revelação sobrenatural do Espírito Santo, que concede a nós revelação do quê? Do propósito, do plano e da vontade de Deus para os seus filhos, amém? Então é o quê? Uma fração da revelação de Deus e dos seus planos para o quê? Para o nosso futuro, direcionando para um propósito. Então, a palavra de sabedoria, ela sempre vai direcionar para algo no futuro, tá? E-mail também, então o dom também é, né, um meio para que possamos resolver problemas, trazendo a solução, né, e também trazendo unidade e direção para o ministério, tá? E é um auxílio também para a salvação de almas, tá? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é a revelação também sobrenatural de fatos que a pessoa não teria como saber, né, de forma natural. São situações do passado e do presente. Então, entenda que palavra de sabedoria, normalmente, ela vai se referir ao futuro. Ela vai trazer revelações do futuro. E a palavra de conhecimento, ou também conhecido como palavra de ciência, vai trazer uma revelação sobrenatural de fatos referente ao passado ou ao presente, tá? Um exemplo bíblico, Jesus, então, quando ele revelou a vida da mulher samaritana, lá em João 4, tá? Mostrando detalhes
detalhes íntimos, né, da vida da mulher samaritana, né? Então, um pouco da história ali que só ela podia saber. Nenhuma outra pessoa podia saber o que ele falou ali, né? O que ele revelou ali de algo íntimo daquela mulher, tá? Esse dom atua principalmente, então, no presente ou passado e revela algo oculto, tá? Então, esse dom é também uma pequena porção, né? Mas agora da onisciência de Deus, tá? Revelando tanto o presente quanto o passado da pessoa, né? Ou qualquer circunstância ocorrida ou vivida, tá? Então, esse dom, ele é um poder, né, que tem a graça de abençoar as pessoas, né, e de trazer solução para vários problemas que essa pessoa tenha enfrentado, né, trazendo libertação, cura e salvação, amém? Ele é um dom que ele opera, então, de muitas formas, tais como visões, sonhos, mensagens de anjo, dom de profecia, direção na leitura da palavra de Deus, tá? Então, comumente opera dentro do dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque para que você tenha o dom de interpretação de línguas, você precisa ter uma revelação, né? Então, aí entra a palavra de conhecimento. Então, entenda que os dons, eles estão conectados, muitas vezes um dom está conectado no outro, tá? E às vezes, então, a pessoa, ela tem ali o dom de palavra de sabedoria, mas ela também tem o dom de palavra de conhecimento juntos, porque acaba que um acaba complementando o outro. Então, às vezes, um profeta, ele traz uma revelação, muitas vezes ele pode trazer a revelação do passado e também do presente, né? Ele pode trazer a revelação do passado e do futuro. Ele pode trazer uma revelação do presente e do futuro, né? Então, os dons, eles trabalham juntos, tá? Então, é muito importante sabermos, né, que a palavra de conhecimento, que também pode ser chamada de ciência, né? E que existe, então, essa semelhança, né? Existe a semelhança, né? A conexão entre esses dons e existe também diferenças entre esses dons, da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento, tá? Então, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, elas não podem ser separadas em duas categorias diferentes, tá? Porque elas estão intimamente relacionadas. Uma está relacionada à outra, tá? Da mesma forma como ocorrem outros dons, que eles se completam e tem uma certa dependência um do outro. Então, normalmente quem tem o dom de palavra de sabedoria vai ter o dom de palavra de conhecimento, tá? Então, é impossível você falar separadamente do dom de palavra de sabedoria e do dom de palavra de conhecimento, tá? Porque há pontos entre eles que se conectam e se completam, tá? Então, há momentos em que você pode se perguntar, foi uma palavra de sabedoria ou foi uma palavra de conhecimento? Então, muitas vezes, aonde um aparece, o outro também atua, tá? Ou seja, então podemos até estudar e entender esses dons de forma separada, né? Ah, palavra de sabedoria é isso, palavra de conhecimento é isso, tá? Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes eles operam junto, eles operam em conjunto, tá? Então, em geral, a diferença entre o dom de palavra de sabedoria e o dom de palavra de conhecimento ou ciência é que a ciência nos mostra fatos, tá? Então, entenda para você conseguir diferenciar um pouco. A ciência ou a palavra de conhecimento nos mostra fatos, tá? E a palavra de sabedoria, ela nos revela o que nós devemos fazer a respeito desses fatos, tá? Então, por isso que eles se conectam, eles se complementam e eles andam juntos, tá? Então, normalmente, quem tem o dom, quem tem o chamado, o dom ministerial de mestre, ele vai ter atuando esses dois dons, tá? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, tá? Por quê? Porque faz parte do ministério. Depois eu vou trazer um estudo sobre os ministérios, os dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? Mas é bom que você entenda que os dons, eles estão relacionados, os dons espirituais, eles estão relacionados também com os dons ministeriais, tá? E que um dom, ele conecta com o outro. Então, o ministério de mestre, ele atua muito com o dom da palavra de sabedoria e com o dom de palavra de conhecimento, tá? É algo extraordinário, principalmente
em relação às escrituras, porque o mestre, ele tem esse dom de palavra de sabedoria junto com a palavra de conhecimento, ele consegue trazer revelações profundas da palavra de Deus, que muitas outras pessoas que não têm esse dom, né, não vão ter essa facilidade. Então, é algo específico dentro do ministério de mestre, em que ele tem esse dom, em que ele, né, faz parte dele, né, esses dons. É claro que existe diferença. O mestre, ele não desenvolve, né? Ele já nasce um mestre, como o profeta. Não desenvolve o ministério de profeta, ele nasce um profeta. Mas os dons, eles são derramados depois pelo Espírito Santo, né? Depois que a gente aceita a Jesus, né? Então, uma coisa complementa a outra, amém? É muita coisa, se eu ficar falando muito, vai acabar se estendendo muito o estudo. Vamos falar agora um pouco sobre o discernimento de espíritos, tá? Então, o que é o discernimento de espíritos? É um dom, né? É uma capacidade sobrenatural de identificar a origem espiritual de uma manifestação, tá? Se vem de Deus, do espírito humano ou de uma influência maligna, tá? Exemplo bíblico, Paulo, quando ele teve o discernimento, né, do espírito de adivinhação que estava atuando na jovem escrava, lá em Atos dos Apóstolos 16, do 16 ao 18. Então, esse dom, ele revela a fonte espiritual por trás das atitudes e manifestações, tá? Então, o discernimento de espíritos nos oferece uma sensibilidade em relação às dimensões espirituais e dos espíritos que nela operam, tá? É uma habilidade de discernir, né? Então, essa habilidade de discernir significa perceber e saber o que está vendo. Então, o que você está vendo ou ouvindo, né? Ou o que está se movendo. Então, é a capacidade sobrenatural de captar os espíritos nas dimensões espirituais, né? E isso, como que pode acontecer esse discernimento? Eu posso ver o espírito? Posso. Eu posso somente ouvir? Posso. Se eu tenho visão aberta, eu vou ver com os meus olhos, né? Se eu não tenho visão aberta, eu posso simplesmente ter uma sensibilidade de escutar, né? Eu posso ter uma sensibilidade de sentir, mas é uma sensibilidade desenvolvida pelo discernimento de espíritos, tá? Então, é importante entendermos, né, que o dom de discernir espíritos nos oferece somente a percepção do sobrenatural dentro das dimensões espirituais, tá? Pois ele não é como os dons de sabedoria e de conhecimento, que operam na vida das pessoas em todos os aspectos, tá? Deus jamais concede dons ou habilidades sem uma razão específica, tá? Então, Deus não vai te revelar, né, algo por revelar. Tudo tem, né, um sentido, né? Se Deus te mostra ali, né, que tem um demônio atuando ali, então é exatamente para que você possa ter a ciência do que está acontecendo, que aquele demônio, né, ou que aquele espírito está agindo ali, naquela determinada área ou naquele exato momento, tá? Então esse dom é uma forma de percepção dada diretamente pelo Espírito Santo, é uma capacidade de discernimento que fornece ao cliente a possibilidade de ver, como eu falei, né, visão aberta, de ouvir e de saber também os nomes dos espíritos que possam estar atuando. Então, o Espírito Santo, ele pode nos dar essa capacidade de nos mostrar, né, de nos revelar qual é o espírito que está atuando ali, tá? Também o dom é uma competência para discernir tudo que é da dimensão espiritual. Então, entenda que nós vivemos numa dimensão terrestre, numa dimensão física, né? E que os espíritos, eles atuam numa dimensão espiritual, conhecida como a quarta dimensão, tá? Então, nós não temos como, de modo natural, termos acesso a essa outra dimensão, somente através da pessoa do Espírito Santo em nós, amém? Então, é um dom, né? É uma dádiva sobrenatural que nos ajuda a discernir espíritos malignos, tá? Espíritos divinos, espíritos humanos. Então, isso é importante nós sabermos diferenciar, que nós vamos ter acesso à dimensão espiritual. Então, isso nós podemos, né, tanto ter ali o discernimento de espíritos malignos agindo, de demônios agindo, nós podemos ter também o discernimento do próprio Espírito Santo agindo ali, dos anjos também, né, que também estão nessa dimensão espiritual, e também do espírito humano. Por que espírito humano? Porque nós sabemos que existem bruxos e bruxas que eles fazem
projeção astral. Então, ou seja, o espírito dele sai do corpo através da atuação de um demônio, tá? Então, isso acontece. Então, a gente pode ter o discernimento também de um espírito humano atuando ali em determinado lugar, ou adentrando na nossa casa. Então, isso, o Espírito Santo, ele nos traz esse discernimento, né? Através do dom de discernimento de espíritos, tá? Então, ou seja, ele nos fornece uma consciência, tá, dos espíritos e de que precisamos estar cientes de que não é um dom apenas para enfatizar demônios, tá? Então, não é pra gente, é claro que acaba acontecendo, né, principalmente quem tem visão aberta, de acabar ver muitos demônios, porque realmente eles estão atuando aqui, né, no mundo, né? Mas também nós precisamos ter essa ciência, principalmente da presença de Deus, né? E do seu poder extraordinário. Então, nós não podemos focar simplesmente em ficar vendo demônios, né? Isso nem é bom para nós. Mas nós precisamos focar verdadeiramente na presença de Deus, tá? Na presença do Senhor Espírito Santo. Amém? E lembrando que a atuação de Deus, ela é muito maior e muito mais poderosa do que os espíritos malignos, tá? Então, às vezes, se a pessoa tem visão aberta, o inimigo, os espíritos malignos, eles vêm realmente afrontar, né? Ou se às vezes você não tem visão aberta, mas você tem o discernimento através do teu ouvido. Então, você não consegue ver, mas você escuta, né, o demônio falar. E ele vem tentar te afrontar, amém? Então, você tem que usar a autoridade que Deus te deu e saber que Deus é maior que tudo isso, amém? Que Deus é maior que todo e qualquer demônio que esteja atuando, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Qual o propósito dos dons de revelação? Então, é edificação da igreja, direcionamento espiritual, né? Proteção contra engano, confirmação da vontade de Deus e crescimento na maturidade espiritual, amém? Então, como eu já falei, esses dons não são para exaltação pessoal, mas sim para o serviço. Como ensina lá em 1 Coríntios 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os dons de poder. Então, os dons de poder são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que demonstram a ação direta e extraordinária de Deus. Amém? Então, diferente dos dons de revelação que mostram algo, que revelam algo, né? Os dons e dos dons de inspiração, né? Que comunicam algo. Os dons, eles podem fazer acontecer algo, né? Então, os dons de poder são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que demonstram a ação direta do extraordinário de Deus, tá? Então, diferente dos dons de revelação que mostram algo e dos dons de inspiração que são usados para comunicar algo, tá? Então, os dons, né, de poder, eles fazem algo acontecer, tá? A base bíblica está lá em 1 Coríntios 12, do 9 ao 10, ensinados pelo apóstolo Paulo, né? E quais são os dons de poder? Também são 3. Dom da fé, dons de curar e operação de milagres, tá? Então, vamos lá. Dom da fé. Então, esse dom da fé, é importante que você entenda que não é uma fé salvadora, tá? Nem a fé cotidiana, mas é uma fé sobrenatural, tá? E momentânea, concedida para situações impossíveis. Um exemplo bíblico está lá em Daniel 6, Daniel na cova dos leões, tá? Então, ele permaneceu firme, confiando totalmente na intervenção divina, né? Então, ali foi evidenciado o dom de fé na vida dele, amém? Então, o dom de fé atua trazendo confiança sobrenatural diante do impossível. Então, diante de algo impossível, tem a atuação desse dom da fé, tá? Então, o dom da fé não se trata de uma fé humana ou de uma fé concedida pelo fruto do Espírito, tá? Mas é uma fé divina, tá? Que vem de maneira instantânea e sobrenatural da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, que na maioria das vezes pode vir na forma de uma palavra, tá?
Então, pode ser evidenciado o dom de fé através de uma palavra, né, que eu profetizo, que eu lanço ali, em algo ali que está impossível, né, uma causa impossível, amém? Então, o dom da fé é especial, porque foi concedido pela graça do Espírito Santo, conforme o querer dele, tá? Então, aqueles que operam nesse dom podem crer no Senhor de tal forma que Deus honra a sua palavra como se fosse a dele, tá? Manifestando efeitos milagrosos e resultados, muitas vezes além das expectativas de quem está operando o dom. Então, por exemplo, a gente pode citar também o profeta Elias, né? Quando ele falou ali que não choveria, ali ele decretou ali uma palavra, ali um dom, né? O dom de fé ali, quando ele falou que algo ali que não iria acontecer, que não iria chover por aquele período e realmente não choveu. Então, através da palavra daquele profeta, Deus atuou ali. Amém? Glória a Deus. Os dons de curar. Então, os dons de curar são manifestações sobrenaturais para restaurar a saúde física, emocional ou espiritual, tá? No texto bíblico aparece no plural, indicando diferentes tipos de cura, né? Então, são dons de cura, não é dom de cura, mas sim dons de cura. Um exemplo bíblico está lá em Atos dos Apóstolos 3, 1 ao 8, quando Pedro cura o coxo na porta do templo em Atos, né? Lá em Atos 3. Então, aqui na realidade a gente pode evidenciar, né, o dom de cura, mas também o dom de milagre. O dom de cura por quê? Porque ele tinha uma enfermidade na coluna, né? E essa enfermidade foi ali, né? Ele recebeu a cura, né? Só que ao mesmo tempo houve um milagre, porque ali imediatamente ele ficou em pé, né? E ele era ali coxo, né? Ele era ali paralítico, amém? Então, revela, né? Esse dom, ele revela o amor e a compaixão de Deus através da restauração, amém? Então, a cura, ela pode ser tanto gradual, né? Não ocorrer imediatamente, ou mesmo em um tempo curto, tá? Já o milagre é diferente, pois ele é perceptível aos sentidos e quase sempre opera de forma instantânea, produzindo uma mudança que vai além da cura. Então, um exemplo disso é exatamente essa passagem de Pedro, quando ele cura o coxo. Então, ali podemos ver tanto a atuação do dom de cura, dos dons de cura, como também a operação de milagres, tá? Então, agora vamos analisar de forma mais profunda os dons de cura. Tá? Está escrito, a outro, né, lá em 1 Coríntios 12, 9, está escrito, a outro é dado dons de cura, pelo mesmo Espírito. Amém? Observe que a palavra cura vem acompanhada, então, da palavra dons no plural, né? Isso significa que os dons nessa área de cura podem ocorrer de diversas formas, tá? Tanto no corpo físico, quanto na alma, que são o quê? Sentimentos e emoções de uma pessoa, tá? Então entenda que não é apenas o corpo físico, não é apenas o nosso corpo físico que necessita de cura, mas principalmente também, muitas vezes, a nossa alma, né? Que ela está ferida também, né? E muitas das vezes essa enfermidade na alma, ela vai trazer enfermidade no nosso corpo físico, né? Então, ela pode acarretar, né, essa ferida na alma, essa enfermidade na nossa alma, ela pode acarretar problemas físicos, como o desenvolvimento de um câncer, uma depressão, uma crise de ansiedade, entre outras, tá? Por isso, também necessita de cura, tá? Então, olha o que o salmista descreve. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das feridas. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a atuação, né, dos dons de cura. Amém? Então, a cura, quando ela vem, quando o milagre da cura acontece na nossa vida, ela deve ser completa. Amém? Corpo, alma e espírito. Então, lembre-se que Jesus, quando ele opera a cura nas nossas vidas, a cura, ela é sempre completa, tá? Glória a Deus, aleluia, porque Jesus, ele levou no madeiro as nossas aflições, as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Então, a cura, ela deve ser completa, corpo, alma e espírito. E normalmente acaba acontecendo isso, quando a pessoa, ela está enferma e ela recebe uma cura,
né? Na grande maioria ocorre o quê? Uma transformação no espírito dela, né? Ela se rende, ela ali se converte e se ela está com uma enfermidade também na alma dela, também pode ser curado tanto o físico quanto o espiritual. Amém? Terceiro, operação de milagres. Então, o dom de operação de milagres é a intervenção sobrenatural, né, que altera as leis naturais. Como exemplo, Jesus multiplicando os pães e peixes, que está lá em Mateus 14, 13 e 21. Tá? Atua de forma extraordinária, produzindo sinais e maravilhas. Um milagre, então, é o quê? Uma manifestação divina, tangível e visível aos olhos humanos, né? E quando o âmbito natural é tocado pelo espiritual, tá? Movendo o impossível aos olhos humanos. O dom de milagres, então, ele vai além de somente trazer a graça sobre o corpo humano, né? Ele pode tocar em qualquer parte da natureza, ou seja, não somente no corpo, né? No corpo físico. Então, podem ser relatados na Bíblia várias formas de operações, né, do dom de milagres, tá? Além do milagre da multiplicação de pães e peixes, né, por Jesus, que ele fez por 2 vezes esse milagre, nós vemos também os dons de milagre no corpo físico, né? Então, esse tipo de milagre ocorre quando, por exemplo, alguém que tinha pernas ou braços curtos e recebe instantaneamente a restauração dos seus membros ao tamanho normal. Isso é milagre. Glória a Deus, aleluia. Então, é um milagre visível, né, a olho nu, né? Portanto, esse dom, na verdade, vai muito além do que nós podemos imaginar. Amém? A cura do homem cego de nascença, né? Aqui também vemos um exemplo, então, de Jesus, quando ele cura o homem cego de nascença, que é relatado lá em João 9, do 1 ao 7. Amém? Então, também é milagre, tá? Da mesma forma, o surdo. Água transformada em vinho, que foi o que? O primeiro milagre que Jesus ele operou, que foi transformar a água em vinho, né? Como está descrito lá em João 2, do 1 ao 10. Milagre também, e esse foi o primeiro milagre que o Senhor operou. Amém? O milagre da ressurreição de mortos. Então, Paulo participou de desse milagre, né? Paulo ali ele tinha o dom de operação de milagres, e ali na passagem lá em Atos 20, do 7 ao 10, Paulo ali ele ressuscitou um jovem que durante o sermão dele acabou caindo da janela e acabou morrendo. E ali Paulo ele ressuscita esse jovem. Amém? Jesus também então demonstrou, né, a operação de milagres quando ele atuou ali ressuscitando a filha de Jairo, também, né, a Lázaro que estava ali morto há 3 dias, o Senhor operou ali, né, o milagre da ressuscitação de mortos. Amém? Então, qual é o propósito dos dons de poder, né? Quais são, né, os propósitos dos dons de poder? Primeiro, manifestar a glória de Deus. Então, é mostrar realmente, né, que o dono do milagre, quem está operando o milagre é Jesus, é Deus, né? Assim como Jesus operou milagres, depois os seus apóstolos operaram da mesma forma que ele. Então, é um dom dado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Também é usado para confirmar a palavra pregada, né? Ele também, o propósito dos dons de poder é fortalecer a fé da igreja, né? E alcançar principalmente os perdidos, porque muitos, né, a grande maioria, quando recebe um milagre como esse, ele se converte, né? Ele aceita a Jesus. Amém? Então, como está escrito lá em Marcos 16, 20, né? O Senhor confirmava a palavra com sinais que a seguiam, né? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Então, todos ali, né, os apóstolos, discípulos, eles foram usados, né, nessa manifestação, nesse dom, né, de operação de milagres. Dons de inspiração ou dons vocais. Então, os dons vocais ou os dons de inspiração são manifestações do Espírito Santo que operam por meio da fala. Eles comunicam uma mensagem sobrenatural para a edificação da igreja. Amém?
Então a base bíblica está lá em 1 Coríntios 12, 10 e é aprofundada também lá no capítulo 14, tá? Onde o apóstolo Paulo ali ele ensina sobre a ordem e o propósito desses dons na igreja, amém? Então quais são os dons vocais? Dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, tá? Então são 3 também. Vamos lá. Dom de profecia é a mensagem inspirada por Deus, transmitida em linguagem compreensível, com o propósito de edificação do corpo de Cristo, exortação e consolação, tá? A base bíblica está lá em 1 Coríntios 14, 13 e diz: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Amém? Glória a Deus. Então a profecia, ela fortalece e ela encoraja a igreja. Amém? Glória a Deus. Então podemos definir o dom de profecia como uma capacitação sobrenatural para falar uma linguagem espiritual entendida pelo povo de Deus. E são palavras inspiradas pelo Senhor Espírito Santo. Amém? O dom de profecia, então, não é uma propriedade humana, né? Trata-se de uma dádiva que não é operada pelo raciocínio, né? O raciocínio lógico, o raciocínio normal nosso, e não vem por aprendizagem também, né? Ou uma educação natural, tá? Assim como os demais dons, esse também só pode ser operado por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, tá? Portanto, a profecia precisa ser ouvida conforme é revelada por ele, para que saibam que é Deus que está revelando, tá? Para a edificação daqueles que a ouvirem. Amém? E o próprio Espírito Santo é quem traz essas revelações mais profundas em Deus e as direciona ao homem ou ao profeta para revelar as coisas de Deus, à igreja e ao corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, no hebraico, a palavra profetizar transmite um sentido de fluir e alude a uma ideia de jorrar algo como águas. Já no grego, refere-se a alguém que fala representando outra pessoa, né? Então, profetizar significa falar em prol do Senhor Jesus como seu porta-voz. Amém? Glória a Deus. Então, que presente maravilhoso, né? De nós podermos ser um instrumento nas mãos do Senhor para profetizar, para falar em prol do Senhor Jesus. Então isso é uma grande responsabilidade, né? E precisamos ter muita responsabilidade para profetizar e para ter certeza de que estamos falando algo que o Senhor verdadeiramente testificou no nosso coração, né? Para que não sejamos enganados, porque o nosso coração é enganoso, para que a gente não venha falar algo de nós mesmos, mas que verdadeiramente seja algo do Senhor. Por isso que Paulo fala que nós precisamos testar as profecias, né? Porque pode ser uma profecia humana, pode ser uma profecia dada por um falso profeta. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto, deixando claro a necessidade de buscar os dons do Espírito, mas principalmente o de profetizar, como está escrito lá em 1 Coríntios 14. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Então a profecia normalmente ela é dada para ministrar aos crentes com um fim proveitoso, ao todo, né? Ou a todo o corpo de Cristo. Então ela sempre é revelada de forma coletiva e não individual, tá? Variedade de línguas. Então, o dom de variedade de línguas é a capacitação sobrenatural de falar em línguas, não aprendidas naturalmente, inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Pode ter 2 manifestações, para edificação pessoal, vida devocional, ou como uma mensagem pública à igreja, quando há interpretação. Amém? Como está lá a base bíblica, 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então é um sinal da atuação sobrenatural do Espírito. Como aconteceu em Pentecostes, as línguas que foram faladas lá
eram línguas que o povo estrangeiro conseguia entender na sua língua nativa. Então, também ali foi uma ação do Espírito Santo para quê? Para que aquelas pessoas entendessem o que estava sendo falado ali, né? Os apóstolos que estavam ali falando naquelas línguas estranhas não estavam entendendo o que eles estavam falando, mas, porém, os estrangeiros ali estavam entendendo, amém? Então, muitas das vezes, a variedade de línguas, por mais que não haja interpretação, né? Pode acontecer de você estar falando uma língua que é estranha para você, mas você pode estar falando na língua nativa e aquela pessoa ela possa ser alcançada e evangelizada, aquele estrangeiro, o que foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Tá? Então isso é algo que aconteceu, amém? Então a palavra variedade, mencionada lá em 1 Coríntios 12:10, refere-se ao dom dos diferentes tipos de línguas, né? Paulo, ele fala, então, sobre a variedade de línguas, quando ele disse, né, que o Senhor estabeleceu na igreja. E, como está lá em Coríntios 12:28, 1 Coríntios. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres e depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o dom de línguas, ele é para todos, tá? E há muitos cristãos que questionam essa prática. E existe apenas, né, que a confundem com as línguas mencionadas em Atos, como eu acabei de relacionar. Tá? Existem aqueles que confundem, então, com as línguas que foram mencionadas em Atos. Quando os discípulos ali foram cheios, né, e começaram a falar as línguas das nações. Tá? Então, ali, especificamente, tinha uma atuação do Espírito Santo para que aquelas pessoas fossem alcançadas através do dom de línguas, tá? Através da variedade de línguas. Por isso que eles falaram nas línguas das nações, tá? Então, essas pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, não sabem comparar a variedade que esse dom possui, tá? Crendo que as línguas eram somente para os apóstolos da igreja primitiva. Então, existem pessoas que ainda acham que o dom de línguas não é para nós hoje, que era somente para a igreja primitiva, mas não, né? O dom, ele está atuante e o dom é para nós sim. O dom de variedade de línguas é para a igreja hoje, é para o corpo de Cristo hoje, amém? Glória a Deus. Então, o falar em outras línguas é para todos os que creem, amém? E recebem o batismo com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro dom que foi evidenciado no batismo com o Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes, foi o dom de línguas. E da mesma forma acontece hoje, né, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, que é o revestimento de poder, o primeiro dom que é evidenciado na nossa vida é o dom de línguas, é o dom de falar em línguas estranhas, é o dom de variedade de línguas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, quais são os benefícios do dom de línguas? Existem, então, inúmeros benefícios, tá? Para quem recebe esse dom maravilhoso de falar em outras línguas, línguas estranhas. E vamos ver, então, alguns desses benefícios. Primeiramente, é a edificação pessoal, tá? Significa, então, que nós somos transformados, nós somos ensinados, nós somos renovados e nós somos abençoados em todos os aspectos, tá? Sendo, então, o dom que o Espírito Santo, ele deu de graça para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Você recebeu de graça. Amém? Esse dom, então, primeiramente, é um dom para a nossa edificação. Amém? Nós não entendemos o que falamos, porque falamos em mistérios, né? Mas falamos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim como está, né, lá em Coríntios 14. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homem, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Né? Então eu posso orar na minha língua normal, no meu período de oração? Posso, mas eu também devo orar em línguas. Né? Eu devo tirar um período para orar na minha língua nativa, mas eu devo também tirar um período para orar somente em línguas. Por quê? Porque é o meu espírito em comunhão com o Espírito Santo falando com Deus. E isso é extraordinário na vida de todo cristão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvores a Deus, então é incrível, né? Que esse dom ele abre uma graça ao crente para render louvores espirituais a Deus, amém?
Enchimento do Espírito Santo. Então, somos cheios quando nós começamos a falar em línguas, tá? E Paulo, ele menciona sobre o enchimento do Espírito Santo através de cânticos espirituais, né? Segundo teólogos, a palavra enchei-vos em grego significa estar sendo cheio, tá? Portanto, devemos permanecer em contínua oração em línguas, para que o nosso espírito se mantenha cheio da presença de Deus, amém? Então, quando nós oramos em línguas, nós somos cheios da presença do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E nós temos também uma conexão direta, então outro benefício é uma conexão direta com Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Então, um dos propósitos de falar em línguas é manter a nossa consciência, a nossa conexão, né? E o nosso interior diretamente conectado com Deus. Então, uma conexão extraordinária do nosso espírito com o Espírito Santo, né? Fazendo ali a intermediação, né? Fazendo essa conexão entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, isso é extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E uma renovação diária, né? Então, todos os dias nós somos renovados pelo falar em línguas. Então, realmente são muitos os benefícios. Amém? E lá em 1 Coríntios 14:4 diz assim: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja ou edifica a assembleia. Amém? Então, o falar em línguas é uma edificação pessoal, mas aquele que profetiza, aquele que tem o dom de profetizar, né? Ele edifica a toda a igreja, tá? Interpretação de línguas. Então, é a capacidade sobrenatural de interpretar a mensagem dada em línguas, tornando-a compreensível à igreja. Então, eu estou falando na variedade de línguas e tem um irmão, uma irmã que interpreta, amém? Então, isso traz edificação e compreensão para toda a igreja, amém? Como está lá em 1 Coríntios 14:13, diz assim: por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Quando há línguas mais interpretação, o efeito é semelhante ao da profecia. Por quê? Porque a igreja toda é edificada. Amém? Glória a Deus. Então, quando existe essa junção, né, do falar em línguas mais a interpretação, o efeito é semelhante ao da profecia. Eu posso falar em línguas e ter a interpretação simultânea? Posso, com certeza. E isso acontece, né? Você está falando em línguas e ao mesmo tempo o Espírito Santo, você tem o dom da interpretação de línguas e ao mesmo tempo você fala na língua e você interpreta, você fala e você interpreta, e isso é extraordinário, né? Como da mesma forma você estar falando em línguas ou alguém, né, estar falando em línguas, assim como Paulo, ele descreve, e uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que tem o dom de interpretação, interpreta, e ali é revelado o que o Senhor quer trazer ali à igreja, amém? Então, para que o dom de línguas seja um sinal, né, para os infiéis, é necessário que haja interpretação, né? Quer de quem fala ou de terceiro, como eu acabei de falar. Isso pode acontecer tanto por quem está falando ou por uma terceira pessoa, tá? E isso é um sinal muito importante para os infiéis, para aqueles que não conhecem a Jesus, para que eles vejam ali realmente que é um sinal de Deus falando, amém? Então, a pessoa que fala em línguas estranhas, ela pode falar diretamente no idioma de outra nacionalidade, como aconteceu em Pentecostes, né? Sem ter estudado para isso e sem ter noção, né, de que ela está falando a língua ali nativa de um país estrangeiro, sendo devidamente interpretada, tá? Então, eu posso falar uma língua no japonês, no inglês, posso, sim, amém? Posso estar falando um idioma que eu nunca estudei, que eu não conheci, que eu não conheço, tá? Então, sem eu ter estudado, mas pode estar ali, então, havendo essa interpretação, tá? Então, eu posso estar falando ali como um evangelista que está pregando lá nos Estados Unidos. Ele não fala língua nativa, mas ele começa a falar em línguas e o Espírito Santo ali traz aquela língua nativa para que aquela pessoa lá, né, que fala aquela língua entenda e através desse entendimento ela seja evangelizada, ela seja alcançada. Amém? Glória a Deus. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? E lá em 1 Coríntios 14:27 diz assim: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, ou por sua vez, e haja intérprete, tá? Portanto, temos então que buscar com zelo por todos os dons do Espírito, amém? Para quem fala em outras línguas, né, e profetiza, ter esse dom atuando em sua vida é muito importante, amém?
pois esse dom ele é um dom de apoio, tá? E intermediação entre o falar em línguas, né, para a nossa edificação pessoal, e o profetizar em línguas para a interpretação e edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Alguns benefícios, então, do dom de interpretação de línguas. Ele é um dom, então, que contribui para a edificação, tanto pessoal quanto coletiva, tá? Sem esse dom, os outros dons de variedade de línguas e de profecia ficam incompletos. Então, como eu falei, um dom, ele complementa o outro, né? Esse dom, então, ele auxilia principalmente na evangelização em países estrangeiros ou quando falamos diretamente a um estrangeiro, tá? Esse dom não é uma tradução simultânea, tá bom? Mas é uma interpretação. Podemos ter, então, um direcionamento de Deus para a igreja quando interpretamos as línguas, amém? Então, é algo extraordinário quando isso acontece, que alguém está falando em línguas e outra pessoa vem e interpreta ali, e Deus ali está falando diretamente para a igreja. Então, é algo sobrenatural quando isso acontece, amém? Então, vamos concluir que a hora já passou, está dando quase 1 hora aí de estudo, amém? Quase uma masterclass, amém? Então, vamos lá. Nós podemos concluir, então, que os dons, eles servem para a edificação da igreja, tá? Que nenhum deles, né, é inferior ao outro, mas que eles se conectam e se complementam, amém? Todavia, há aqueles que edificam de forma geral o corpo de Cristo, trazendo o maior benefício para a igreja, tá? Já o dom de línguas, ele serve para a edificação pessoal e enriquece a vida do cristão, tá? Como um rio de águas vivas, traz profundas revelações do ministério de Deus. Os dons, eles não são para autopromoção, mas sim para servir aos outros. É muito importante entendermos isso, tá? Para sermos o quê? Um instrumento de evangelização. Aleluia, glória a Deus. E principalmente para a glória de Deus, para revelar, né, a soberania, o poder, a grandiosidade desse Deus operando através desses milagres, amém? Então temos que lembrar sempre que somos apenas um vaso, somos apenas um instrumento, que esses dons eles nos são cedidos, nos são emprestados, né? Mas que é o dono do dom, que é o Senhor Espírito Santo quem vai estar, né, atuando da forma como Ele quiser. Amém? Precisamos buscar os melhores dons, devemos orar e pedir para que o dono desses dons, para que eles venham se manifestar na nossa vida? Sim, devemos pedir, devemos orar, para que venhamos receber outros dons que não possuímos. Então, se eu não tenho o dom de interpretação de língua, eu posso orar e pedir para o dono, que é o Senhor Espírito Santo, para que eu possa manifestar esse dom, para que eu possa vir a atuar nesse dom. Amém? Glória a Deus, que você tenha sido aí grandemente abençoado com esse estudo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente o seu dia. Curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Amém? Em nome de Jesus, se inscreve no canal para que você receba a notificação de novos vídeos. Amém? Glória a Deus. E que você tenha um dia grandemente abençoado e até o nosso próximo vídeo.